Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei apresentar o que é necessário nós, enquanto contadores, analisar antes mesmo do processo de abertura de um CNPJ. Inclusive, pessoal, os próximos vídeos aqui do canal será o primeiro sobre antes da abertura do CNPJ. E aí também teremos um vídeo exclusivo sobre o que você precisa saber, as etapas após a abertura desse CNPJ, também sobre a questão das etapas após o desenquadramento do MEI. A minha recomendação é que você inscreva-se nesse canal e, claro, deixe o seu like. Vamos lá, sobre o que você precisa analisar antes da abertura do CNPJ. E aqui vale sempre um ponto de atenção. Esse momento é extremamente importante e necessário, tanto para o seu cliente, mas também para você. Afinal, você não vai estar abrindo aí um processo simples, em abertura de um CNPJ. É o que eu costumo dizer aqui, até para os meus clientes. É uma empresa, é um bebê que vai nascer. Logo, precisa sim de todo um cuidado. O principal ponto é sobre a coletagem dos dados pessoais e as informações do negócio. Como assim, Flávia? Essa coletagem o que é? Quando o nosso cliente ele decide abrir a empresa, normalmente, quem está começando, coletaria as informações no WhatsApp, então pede para o cliente mandar o acesso Gov e os dados pessoais. A minha recomendação é que você estruture todas as informações no Google Formulário, por exemplo. Assim, o seu cliente terá a opção de fazer esse preenchimento e essas respostas todas estarão armazenadas no seu Google Drive. Evita compartilhamento de informações e, acima de tudo, vazamento de dados. O seu cliente preencheu esses dados, qual será o próximo ponto? Analisar a atividade da empresa para que você possa definir o regime tributário. E aqui é importante frisar, sempre que, se existe expectativa daquela atividade do seu cliente ser do Simples Nacional, você já precisa verificar se a atividade que ele deseja exercer de fato está dentro da permissão para o Simples Nacional. Vez ou outra, eu pego situações de colegas que incluíram a atividade que o cliente pediu, não houve ali a consulta e não era uma atividade ali permitida. Então, você imagina aí a quebra de expectativa. O cliente pensa que vai pagar ali o Simples Nacional, se for um serviço, né, sem fator R, vai pagar no anexo 3, quando na verdade ele descobre, muitas vezes até o colega de profissão só descobre após a finalização do processo, quando ele faz o pedido do Simples, é que ele verifica ali que aquela atividade não pode ser do Simples Nacional. Então, você precisa fazer essa coletagem, analisar a atividade da empresa para que você possa definir a questão do regime. Sobre a questão de verificar o IPTU, sempre analisando se existe isenções naquele endereço, principalmente residencial. Por que você fala isso, Flávio? Hoje, pessoal, é muito comum os clientes eles optarem, quando permitido, às vezes um condomínio não permite, a abertura de empresa no endereço residencial. E aí, se o seu cliente ele tem um endereço residencial, ele vai ser, por exemplo, um prestador de serviço da área da tecnologia, ele pode fornecer o endereço residencial. Se não houver nenhum impedimento por parte da prefeitura, condomínio, por exemplo, é tranquilo. Mas aqui o que é que você precisa frisar com o seu cliente? É lógico, mas sabe aquele óbvio que precisa ser dito? Então, se houver ali isenção para aquele endereço, você precisa deixar claro para o seu cliente que ele poderá perder essa isenção. Exatamente. Assim você evita surpresas que para o seu cliente não será nada agradável. Deixa já ele ciente disso. Sobre a questão do contrato social. Se você vai observar que é um cliente que ele consegue ali, está na natureza jurídica 2062, seja como sócio, até mesmo unipessoal, no contrato social você precisa deixar algumas cláusulas específicas. Por exemplo, terá distribuição de lucro mensal? Essa informação precisa estar em cláusula. Terá a possibilidade de abertura de filial? Também precisa colocar essas informações. Os encerramentos, as demonstrações contábeis serão, por exemplo, trimestral, permanecerá anual? Essas informações também precisam estar presentes no contrato social. E para finalizar as etapas antes da abertura do CNPJ, o que eu sempre recomendo é, sempre que você tiver ali um cliente de uma atividade de cunho intelectual, que é do anexo 5, e você sabe que com o planejamento tributário é possível deixar ele no anexo 3, já linka com o seu cliente para a possibilidade de, desde o primeiro mês de CNPJ ativo, ele ter, por exemplo, retirada de prolabore ou contratação de folha, e assim se beneficiar do fator R já no primeiro mês.
Ou seja, ele iria sair no percentual de 15,5%, pagando apenas 6%, o que é uma redução significativa para o seu cliente. Então, esses pontos de atenção, esses 5 pontos, é algo que eu julgo extremamente importante aqui no análise, antes mesmo de uma abertura do CNPJ. Ficou alguma dúvida sobre esses pontos? Deixa aqui no comentário.